Olá, alunos do curso de Pedagogia AD Mackenzie, bem-vindo à nossa videoaula. Hoje nós vamos tratar de uma temática bastante específica no que diz respeito às necessidades educativas especiais, portanto, um conceito inerente ao princípio maior da educação inclusiva. Então, entrando na nossa temática, que como vocês podem olhar aqui, conceito e pressupostos das necessidades educacionais especiais, que é um conceito de importância significativa no documento Declaração de Salamanca de 1994. E a declaração traz para nós que o conceito refere-se, o termo necessidades educativas especiais, refere-se a todas as crianças e jovens cujas necessidades educacionais especiais se originam não somente de deficiências, mas também de outras circunstâncias. O comentário que nós podemos fazer em relação a esta compreensão do termo necessidades educativas especiais, ele vai diferir do uso que a educação brasileira, mais especificamente a educação especial, significou o termo necessidades educativas especiais. Ele tem sido usado em nossa legislação para se referir apenas às crianças com deficiência, com os transtornos globais ou com altas habilidades. E a declaração, ela traz um conceito bastante amplo, e não se referindo apenas a esses quadros, mas é um conceito amplo e extensivo a todo e qualquer sujeito. Então, nós temos não só o grupo de crianças com deficiência, mas crianças com altas habilidades, com quadros de superdotação, crianças moradoras de rua, população proveniente de origem remota, população nômade, por exemplo, população cigana, as minorias étnicas e culturais. E um ponto importante, que eu acho que mexe com as políticas educacionais brasileiras de uma forma muito direta, no sentido de propor políticas de uma amplitude tal que cubra, de acordo com aquilo que tem como preceito na Declaração de Salamanca, o atendimento a grupos desfavorecidos ou grupos marginalizados. Então, deixa eu dar uma retomada. Enquanto o capítulo 58, 59, 60, da educação especial, trazido na LDB, ele vai se referir a esse grupo como sendo dos segmentos configurados como sujeitos da educação especial, que seriam as pessoas com probabilidade de terem necessidades educacionais especiais. O documento Declaração de Salamanca, ele é abrangente a hora que configura, que define o que são essas necessidades educacionais especiais. E o documento, a Declaração de Salamanca, ele pontua que as escolas devem buscar formas de educar todas as crianças, aquelas que nos referimos há pouco, e de uma forma bem sucedida, inclusive crianças com desvantagens severas, crianças com quadros mais graves, com quadros mais acentuados, dadas as limitações de desenvolvimento e de aprendizagem que apresentam. Esse é um ponto bastante polêmico na política educacional brasileira, porque se acredita que a escola, como ela está organizada, como ela funciona, ela não tem apresentado alternativas para atender essas crianças com quadros mais graves. Antes de darmos prosseguimento ao tema da nossa videoaula de hoje, eu gostaria que vocês fizessem uma interrupção e acessassem ao link que aí está. Uma questão se coloca para nós, para os educadores, para os gestores, para os sistemas educacionais, seja em que âmbito estejamos falando, âmbito municipal, âmbito estadual ou âmbito da própria federação, que diz respeito aos grandes desafios e o mérito de termos, de conseguirmos fazer funcionar
uma escola inclusiva, um sistema educacional inclusivo. E um desses desafios proposto, né, nessa política de educação inclusiva é o desenvolvimento de uma pedagogia centrada na criança. A legislação defende, não é, que centrar a pedagogia nas necessidades da criança, tenha ela deficiência ou não, seja ela uma criança moradora de rua, seja ela uma criança aidética, uma criança com uma diversidade cultural, uma diversidade étnica, que apresenta necessidades diferenciadas dos demais alunos, né? O que se defende é que a escola, uma vez reconhecendo, né, tendo reconhecido e assumido a diversidade humana como um princípio da própria humanidade, uma condição do próprio homem, não é? Ela deve se comprometer com uma educação que favoreça o crescimento, não é? E o avanço de toda e qualquer criança. Um outro desafio está em enfrentar, né, e modificar, portanto, atitudes discriminatórias, né, atitudes preconceituosas no trato com a diversidade, e que esse é um caminho importante para se criar comunidades acolhedoras e desenvolver uma sociedade inclusiva. Eu gostaria de dar uma parada e fazer um comentário importante, não é? E que vocês pensem junto comigo no que eu vou colocar. A nossa legislação educacional, não só no que diz respeito à educação especial e inclusiva, mas à inclusão no seu sentido mais amplo, ela atribui à escola um papel que essa escola não tem condições de cumprir com esse papel. Em que sentido eu coloco isso? Pensar que a escola tem o poder de modificar a sociedade, né, de modificar preconceitos, modificar atitudes discriminatórias em relação ao diferente, sem a modificação da própria sociedade, essa é uma dificuldade que os educadores enfrentam. Quer dizer, entendemos que a escola, organizada, estruturada, com toda a sua equipe, tendo como norte dessa filosofia educacional inclusiva o atendimento à diversidade humana, ela pode, né? Ela pode começar desde a educação infantil a trabalhar com atitudes mais favoráveis às inter-relações, às interações sociais vivenciadas no interior da escola, de uma forma a não demarcar pejorativamente as diferenças, mas trabalhar com as diferenças como uma variação da condição humana. Então, investindo já desde a educação infantil em atitudes mais acolhedoras e trabalhando esses preconceitos de uma forma positiva, a escola pode contribuir para mudança e para pensar, né, o funcionamento dessa sociedade de uma forma menos discriminatória. Mas é impossível pensar numa escola inclusiva situada dentro de uma sociedade que discrimina, que desqualifica e que tem uma dificuldade, historicamente, de lidar com a diferença, seja ela de que natureza for. Então, incluir, sim, sempre que possível, no contexto do ensino regular, enfrentar preconceitos, enfrentar discriminações, mas compreender que a escola pode fazer algo nesse sentido, mas que ela sozinha não é capaz e não será capaz de modificar a estrutura e o funcionamento da sociedade brasileira, que é uma sociedade discriminatória, que é uma sociedade marcada por relações preconceituosas. Então, a tomada dessa consciência, para nós, educadores, ela é um ponto importante. Não podemos abrir mão do nosso papel, mas devemos compreender que as instituições, de uma forma geral, todas as instituições da sociedade brasileira, elas precisam ter uma atitude mais positiva, marcada por qualificações positivas e não qualificações negativas da diferença. E essas atitudes, elas têm que estarem presentes dentro da escola. Uma vantagem, né, uma outra vantagem e um mérito importante dessa escola organizada, dos sistemas educacionais organizada e funcionando
a partir desses princípios, né, da diversidade humana, das diferenças humanas como sendo normais, como sendo própria da condição do homem, não é? E contrária à manutenção e à reiteração de preconceitos, de discriminações, ela pode trazer uma outra contribuição bastante importante, porque à medida que ela for aprendendo ou continuar aprendendo a lidar com as diferenças, ela consegue investir no processo de aprendizagem e de desenvolvimento de todos. E com isso ela pode reduzir as taxas de desistência escolar, de abandono, né? E um ponto bastante importante, ela pode lutar, né, e se contrapor ao enfraquecimento das esperanças de toda pessoa, seja um aluno de uma educação de jovens e adultos, seja uma criança que frequente qualquer etapa da educação básica. Quer dizer, a criança não pode, o jovem, o adulto, sujeito da educação especial, ele não pode, a partir das vivências na instituição escola, assumir a sua incapacidade ou acreditar que ele é incapaz, né? Nós temos que fortalecer esse autoconceito, fortalecer a autoconfiança por meio de conquistas, né? Não através de discurso, porque isso não leva a nada, mas de um trabalho efetivo com a criança e que ela se perceba capaz, apesar, né, ou mesmo tendo, né, percursos diferenciados nesse processo. Educação significa transformação, significa evolução, e esses preceitos eles valem para toda e qualquer criança, jovem e adulto. Um outro ponto, e importantíssimo esse ponto, como, né, eu tenho colocado aqui, para mim todos esses pontos são importantes, a pedagogia centrada na criança, uma escola organizada em princípios pedagógicos, né, que remetem a processos inclusivos, essa escola ela se contrapõe ao trabalho homogêneo do grupo classe, né? A homogeneização, historicamente, ela levou a situações de muito fracassos da escola brasileira. Tratar o grupo classe, lidar com o grupo classe como se fosse um grupo único, não reconhecendo as particularidades, as singularidades dessa criança, né, ou desse jovem, não contribui para o reconhecimento e para o trabalho efetivo com a diversidade e com a heterogeneidade humana. Eu gostaria de pontuar para vocês, né, que foi proposto no planejamento dos nossos encontros, que vocês assistam um vídeo que a questão da homogeneidade no processo pedagógico, ela é tratada de uma forma marcante e que traz ensinamentos importantíssimos para nós, né? E que a hora que vocês assistirem, eu espero que vocês se lembrem dessa nossa videoaula e que pensem na própria trajetória de cada um de vocês, os efeitos que vocês presenciaram, ou na sua trajetória como estudante, ou que presenciaram acompanhando histórias de colegas, de outros alunos, companheiros de sala de aula, os males que o modelo de homogeneização do trabalho escolar, do processo educacional, ele trouxe para muitas crianças e possivelmente continue trazendo para outras tantas hoje. Essa oposição a modelos homogeneizadores, tanto do projeto pedagógico quanto da proposta do professor em si, ao planejar e ao desenvolver o seu trabalho com a classe, essa ideia de homogeneização, ela tem que ser rebatida e nós temos que defender uma outra mentalidade, acreditarmos que um tamanho, um modelo único de escola, ele não serve para todos, né? Então, o que nós precisamos é, de fato, reconhecer e trabalhar com a diferença e pensar em modelos diferenciados para sujeitos diferenciados. Eu vou, na sequência, trazer um exemplo para vocês da organização de um serviço de educação especial circunscrito ao município de São Paulo. A própria legislação de ensino, a LDB e legislações complementares que foram produzidas a partir da LDB, ela atribui aos sistemas a responsabilidade por organizar
o serviço de educação especial do município, do seu estado ou da própria federação para as escolas, no caso, federais, né? E eu trago aqui um exemplo e peço que vocês, a partir de agora, se voltem para o município de vocês e comecem a fazer levantamentos para tentar conhecer o que o município de vocês propõe enquanto modelo de atendimento da educação especial. Em se tratando especificamente do município de São Paulo, nós temos os centros de formação e acompanhamento à inclusão, que são os Cefais. Os Cefais, eles estão disponibilizados, né, esses serviços, nas 13 diretorias regionais de ensino do município de São Paulo, não é? Então, não há um único Cefai, ele existe em cada diretoria regional e ele tem uma estrutura organizada de tal forma para poder garantir aquilo que a legislação coloca como direito da criança com necessidade educacional especial. Então, esse Cefai, ele tem os professores de apoio e acompanhamento à inclusão, e no caso do município de São Paulo, se coloca que o ideal é que tenha um professor de cada área da deficiência, então um professor de apoio e acompanhamento à inclusão, especialista em deficiência visual, um outro especialista em deficiência intelectual, em deficiência auditiva ou surdez, e um professor com especialização em crianças superdotadas, né, para poder dar o devido suporte para as escolas daquela região. Então, esse PAI, né, ele é um professor itinerante, ele é lotado no próprio Cefai. Então, o professor de apoio e acompanhamento à inclusão, dentro do modelo do município de São Paulo, ele se constitui como um suporte, como um serviço educacional especializado por ele oferecido. Para garantir o quê? Para garantir a inclusão da criança com necessidade educacional especial na rede regular de ensino. Afora os PAIs, né, nós temos as salas de apoio e acompanhamento à inclusão. Diferentemente do PAI, que ele é lotado no Cefai e ele é um professor itinerante, então ele é um professor que percorre as escolas atribuídas a responsabilidade a ele, não é para dar o suporte que as crianças precisam, que os professores do ensino regular precisam. Existe, além desse professor, portanto, repito, as salas de apoio e acompanhamento à inclusão, que são assumidas por professores lotados na própria unidade escolar, que é um espaço específico organizado de uma forma própria, com a proposta de atendimento que não deve repetir o modelo do trabalho realizado pelo professor da sala regular, e esse professor que assume a sala de apoio e acompanhamento à inclusão, ele vai realizar um trabalho, não é, complementar ao trabalho realizado pelo professor do ensino regular, não é? Ainda integrando os Cefais, né, os Centros de Apoio e Acompanhamento à Inclusão do município de São Paulo, o município mantém escolas municipais de educação bilíngue para surdos. É uma quantidade, hoje em torno de 5, 6 escolas, que atendem especificamente o aluno com surdez. Vocês poderiam me perguntar se não é uma contradição, né? Ou vocês poderiam estar pensando, né, se não seria uma contradição estarmos falando de educação inclusiva, estarmos falando do apoio que precisa ser dado para que a inclusão do aluno no ensino regular, na escola regular, ela aconteça com os suportes devidos. E aí nós temos, no município de São Paulo, 6 escolas voltadas especificamente para o aluno surdo, não é? Se não seria contraditório aos princípios da educação inclusiva. Essa é uma discussão que está colocada na educação brasileira. Nós temos profissionais da área da educação especial, especialistas em surdez, que defendem que a criança surda, né, não apenas com perda auditiva, mas uma criança surda, que ela precisa
ter todo um suporte, todo um acompanhamento e o próprio aprendizado da língua brasileira de sinais, que ela precisa ter isso numa escola com especialistas em surdez. E que toda escola ela deve estar estruturada pensando nas especificidades desse aluno. Esse grupo, não é, que foi vitorioso na elaboração da LDB e na proposição desse espaço específico para o aluno com surdez como um espaço, inicialmente, não dentro da escola regular, mas à parte, para que, uma vez adquirida a Libras, uma vez se apropriado, né, tendo se apropriado de conhecimentos daquilo que o currículo da escola regular propõe para esse aluno, que aí sim ele possa ir para uma escola regular, mas num determinado ponto do seu processo de escolarização, e não no início, né, desde a educação infantil, incluído no ensino regular. Né? São leituras que vocês vão ampliar numa outra unidade temática e compreender melhor numa outra unidade temática que vai tratar especificamente da língua brasileira de sinais. E aí nós temos ainda como integrando, né, a estrutura do Cefai, as instituições conveniadas, né, que se antes, no modelo de integração, né, antes de toda a mudança na legislação educacional, essas instituições se voltavam especificamente para atender alunos com deficiência, num modelo que era entendido como modelo que segregava, não é? E que a legislação da educação especial da década de 90 para cá, ela rompe com esse modelo e propõe a inclusão. Mas uma decisão importante que a legislação traz é que essas instituições especializadas, por exemplo, a PAI de São Paulo, por exemplo, né, a própria AACD, ou mesmo escolas especializadas particulares, né, especializadas em grupos de crianças, específicos de crianças com deficiência, que elas teriam um papel muito importante a cumprir nessa política nova de educação inclusiva, que é funcionar, que é atuar como um suporte também à inclusão da criança com deficiência. Então, sintetizando um pouco o que eu acabei de dizer, de como o município de São Paulo se estruturou, né, enquanto serviço de suporte à inclusão do aluno com deficiência na rede municipal, né? Nós temos os Cefais são integrados por professores de apoio à inclusão, que são os PAIs, e nós temos as salas de apoio e acompanhamento à inclusão, que são criadas dentro das próprias escolas, das próprias unidades escolares. Nós temos as instituições especializadas e temos ainda, né, as escolas especiais voltadas especificamente para os alunos surdos. Um aspecto importante da atuação do professor de apoio e acompanhamento à inclusão, os PAIs, portanto, né, no município de São Paulo, que eles vão atuar nas unidades escolares, atendendo diretamente a criança, individualmente ou em pequenos grupos. Além desse atendimento, eles vão dar o suporte dentro de sala de aula, não é, atuando de uma forma complementar e de apoio ao professor do ensino regular. Esse professor, portanto, né, o professor de apoio e acompanhamento à inclusão, ele vai trabalhar junto com o professor do ensino regular, discutindo estratégias, discutindo o plano de ensino, discutindo as intervenções mais específicas que, dada a formação especializada desse professor, o professor de apoio e acompanhamento à inclusão, ele pode contribuir para ampliar os conhecimentos e as possibilidades de trabalho do professor do ensino regular, que é o professor capacitado, não é? Para que o atendimento da criança ocorra de uma forma mais benéfica para essa criança. O importante, né, em relação ao perfil, né, desse PAI é que ele é um professor especializado. Assim como é especializado e tem que ser, por exigência da lei, o professor que assume as salas de apoio e acompanhamento à inclusão. E que ele vai trabalhar de uma forma complementar, atendendo o aluno no contraturno. Então, o aluno num determinado período, ele frequenta a sala de aula regular, e no contraturno, no período da tarde, por exemplo, ele vai ter o atendimento na sala de apoio e acompanhamento à inclusão
por esse professor especializado. Encerrando de uma forma bastante breve a apresentação da forma como o Serviço de Educação Especial do município de São Paulo está organizado, um ponto de muita importância para nós, professores, e que será para vocês também, a hora que estiverem em sala de aula, é compreender que a decisão se esse aluno vai frequentar ou não o atendimento disponibilizado pelo professor de apoio à inclusão, ou se ele vai frequentar a sala de apoio e acompanhamento à inclusão. O que define se esse aluno será encaminhado para um desses serviços, ou até mesmo para o apoio a uma instituição especializada, é a avaliação pedagógica que deve ser realizada com esse aluno. Então, a decisão ela tem que ser fundamentada, a família deve participar dessa tomada de decisões, ela deve acompanhar o processo de avaliação pedagógica desse aluno e, junto com a escola, decidir o melhor encaminhamento para que o seu filho, a sua criança, no caso da escola, o seu aluno, possa se beneficiar e, assim como os demais alunos, ele pode avançar no seu processo de desenvolvimento e aprendizagem. Então, o encaminhamento e o atendimento pela criança, pelos serviços que são disponibilizados, ele deve ser definido a partir de resultados de uma avaliação pedagógica. Não é individualmente o professor ou o coordenador pedagógico ou o professor polivalente ou professor de arte, é mediante o resultado de uma avaliação pedagógica que deve contar com a contribuição, com a participação de todos os profissionais da escola. E é claro, em se tratando do município de São Paulo, isso deve ser discutido com o Cefai, né, que vai ter os seus profissionais envolvidos com a avaliação dessa criança e assim se garantir, né, o devido suporte, um suporte efetivo para esse aluno, seja ele da educação infantil, dos anos iniciais, dos anos finais, do ensino fundamental, aluno do ensino médio. Eu encerro a nossa videoaula de hoje, torcendo para que todos vocês tenham compreendido e que possam, a partir daquilo que nós discutimos, ir para os textos legais, ir para as leituras e complementar e ampliar o que nós tivemos de uma forma rápida, nessa nossa videoaula de hoje. O tema é instigante, o tema é apaixonante, não é? Porque quando nós falamos de diversidade, falamos de diferença, nós estamos falando de nós. E um ponto muito importante para nós, professores, independentemente de qualquer particularidade, de qualquer singularidade que o nosso aluno tenha. Então, antes dele ter e de eu enxergar ou de se detectar qualquer singularidade mediante um processo de avaliação, eu tenho uma criança diante de mim. É para a criança que eu tenho que olhar. E essa condição de criança, ela antecede toda e qualquer particularidade do processo de aprendizagem, de desenvolvimento dessa criança. Ela tem desejos, ela tem frustrações, ela tem sonhos, não é? Como todos nós temos.